Olha, começando, tô adorando Gostando? esse negócio Esse assim. espaço. Umas calças novas, sabe, Cris? Que a gente vai coisa assim, vai boa. andando, faz de conta que nem é mãe, dona de casa. Dá uma esquecida. A gente esquece. Mas é legal ter esses papéis bem definidos. Uma hora que você é mãe, uma hora que você está arrumando a casa, esposa, agora você é apresentadora, de vez em quando você é coordenadora. De vez em do quando. núcleo, de vez em quando, a maioria das vezes. Boa tarde para você. Mas é isso aí, gente. Aqui, ó, nessa família, a gente está transpirando a realidade, porque aqui nós temos uma mãe, a esposa, eu sou pai também, a gente trabalha fora do programa e tal. E aqui é um momento que a gente se delicia, porque é um assunto muito bacana, ainda mais o tema de hoje, né, Patrícia? O tema de hoje, assim, eu já tinha o canal da mãe hoje, é o spoiler. Hoje a gente vai fazer canal da mãe, que tem a ver com esse universo que eu tô brigando, que eu costumo dizer que eu sou a mãe real, não sou a mãe da nuvenzinha azul. Mas aí estendemos um pouquinho o tema. A gente vai falar sobre os filhos que cresceram. E eles crescem e a gente quer que eles continuem colocando o casaco na hora de sair. A roupa com o combinandinho, o sapato com o casaquinho. E ele vira pra gente e fala assim: não, mãe, eu quero colocar essa camiseta preta todo sábado pra ir pra igreja. E aí, cara, vou dizer uma coisa pra você. Você que tá em casa agora, por exemplo, até o momento você é a mamãe rainha. Você é o papai, o super-herói. Daqui a pouco, esse papai que pede pra usar o casaco, ele já é o pai que... Pai, não entende nada, não me deixa, tá no que sufoco e tal. E aí você deixa? Tá tentando ajudar. Hã? Você deixa fazer o que quer? Assim, não, ainda não chegou. Ainda não chegou essa fase. Ele já tá escolhendo a roupa, mas tá bem tranquilo por enquanto. Então, o de 5 anos já tá assim: não, mamãe, eu quero, eu tô com muito calor. Então não, ele É tem... que todo mundo lá é filho de Patrícia, né? Então uma hora ele se revela. Então ela se enxerga um pouquinho nos filhos é uma e prima, tal. né? Uma Mas prima, eu também né? tenho algumas coisas que eu vejo no Davi em outras áreas. Talvez essa não seja a minha dificuldade da roupa, mas a gente encontra em outro contexto que também a gente se enxerga por ter uma cultura interna em algumas coisas. O Davi é mais assim, ó, por quê, Silvia? Mais na Silvia que ele encontrou uma fragilidade, ele fala: mãe, você não falou esses dias que era assim? Aí a Silvia nem lembra o que falou. Aí já é? O que eu disse? Então é mais essa questão de cada um tem. Então ele fica pegando o porquê e outra. Se você fez algo lá na minha casa e você disse algo e fez algo diferente como exemplo, o Davi é aquele cara que pergunta: mas pai, você não fez aquele dia tal dia? Aí primeiro eu falo assim: eu sou teu pai. Calma, vamos conversar. Olha, educação positiva, olha todo o negócio que a gente está estudando agora, que a gente está se refazendo, pais, nesse momento, né? Então a gente fala assim: falei, errei, desculpa aí, mas eu estava errado, vamos voltar? Aquela outra forma lá que estava melhor. Mostrar que pai também erra. Tô melhorando. Olha o discurso está melhorando. A gente vai ver hoje com a Flávia aqui no estúdio, que é a nossa psicóloga de plantão. Mas hoje a gente tem mais uma estreia. Quem será que vem aqui para completar esse time? Quem será? Josemara, vem fazer hashtag com a gente hoje. Pois é um prazer estar aqui, trazer mais notícias para você aí de casa também, para a gente aqui no estúdio, para ficar bem informado. E hoje eu tenho 3 notícias. A nossa primeira notícia vai ser sobre o calor extremo que está afetando o sul da Europa, saber o que está acontecendo por lá. E aí vamos seguir também sabendo um pouquinho sobre um objeto misterioso que foi encontrado na praia da Austrália. Ainda não se sabe o que pode ser. E, claro, hoje temos uma ótima notícia de uma moça que conseguiu vencer 3 vezes o câncer. Mas só vou apresentar para você mais detalhes no nosso momento do hashtag. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta nesse intervalo assim, ó, mais rápido do Brasil. Já teremos essas informações com estreia, né, Josemara, arrasando aqui na nossa tarde. Mas, Patrícia, nós queremos a participação do povo de casa. Olha, temos a pergunta do dia. A gente precisa que você de casa venha participar com a gente, venha colocar aqui o caldo, engrossar o nosso caldo. Qual é o seu maior medo em dar autonomia para o seu filho? É que eles vão dominar tudo, né? Já dominaram o nosso coração, já dominaram a nossa cama. O bolso. Já dominaram o bolso. O que a gente faz nesse processo de dar autonomia ao filho? Você tem algum medo? Eu não tenho tanto medo, não. Talvez. Será que eles vão voltar? Será que a gente vai deixar aí e depois não vai voltar mais? Eu acho que esse é o meu medo. E o seu? Qual é o seu medo? Participa aqui com a gente. O telefone é 983150249. Vou repetir, 12-983150249. E temos também a hashtag... QR Code.
Code. Isso. Aí, ó, vai, Cris, ajuda. Pronto, é aqui, sua ó. vez. Do ladinho, aqui nós temos esse bichinho cheio de pontinho, que é o QR Code. Você aponta assim, ó, a câmera do seu celular. É mais fácil. E ele também vai te levar lá pro WhatsApp, né? Você não precisa digitar e tal. E essa facilidade que hoje a tecnologia nos dá para realmente você participar com mais tranquilidade, tá bom? Manda o seu nome, a sua cidade, para a gente mandar um abraço. Mas se caso você não quiser se identificar e tem algo no seu coração envolvendo filho, neto, manda para a gente de forma anônima, só avisa, senão a gente vai mandar abraço para você que você não quer. Então, se você não quiser, fala assim, quero que seja anônimo. E a gente vai preservar a sua identidade e vai ajudar porque a Flávia vai estar sentadinha na sua casa. Agora, quem vai chamar a nossa estreia é a nossa coordenadora. E aí, Patrícia? Hashtag Josemara, qual que é a principal notícia? Mas antes a gente tem o quê? Vinheta da hashtag. Que honra estar nesse quadro maravilhoso e que vinheta, hein, meus queridos? Lindíssima! Mas vamos de informação. O calor intenso no sul da Europa transformou a Itália em um verdadeiro forno de pizza gigante. Há décadas, cientistas já alertavam que a crise climática aumentaria as temperaturas. E isso é exatamente o que os italianos estão vivenciando. De acordo com esse grupo de cientistas, esse calor intenso é apenas o começo, uma vez que o planeta já aqueceu 1,2 graus Celsius acima do nível pré-industriais, ficando um pouco abaixo do limite de 1,5 graus que os cientistas consideram como teto. É realmente assustador, não é mesmo? A previsão é que aumente cada vez mais, aí o pessoal está tentando arrumar uma forma de conseguir superar esse calorzão. E agora, Cris, me diz, o que fazer nesse momento dessa temperatura tão escaldante assim? Eu ia fazer o seguinte, se fosse aqui no Entre Família, eu ia colocar um chuveiro, né, e apresentar o programa tomando banho, mas falando sério. Ninguém ia querer ver essas canelas brancas. Não, mas é de roupa e tudo, né? Tudo certo, né? Mas agora, imagina, é uma temperatura de deserto, gente. Imagina 50 graus, é algo muito forte. Imagina algumas pessoas até que têm problemas de saúde. A gente vê algumas imagens ali que estava atrás da Josemara, de pessoas no chafariz, né? Jogando água no rosto, porque imagino que a Europa está passando por um momento caótico, Triste, né? terrível. Embora eu seja carioca, eu gosto do calor, eu acho que não dá, né? É demais. 50 já passou, Por né? aqui, Josemara, Só é na demais, praia, viu? né? Na praia até vai, mas para trabalhar não rola. É difícil mesmo, viu? E o pessoal está tentando arrumar uma forma de conseguir lidar com esse calor, tentando se hidratar, se refrescar, buscando uma sombra, se possível aí também um chafariz, como você mesmo disse, Cris, para tentar aí minimizar o calor. E nossa segunda notícia aí, seguimos com mais informações. Na Austrália, algo desconhecido surgiu na praia, despertando a curiosidade dos moradores e autoridades locais. Como você pode ver na imagem, trata-se aí de um objeto, um cilindro gigante, que acredita-se ser uma parte de um avião desaparecido em 2014 ou um foguete. A agência espacial está solicitando a ajuda de parceiros globais para descobrir a origem desse objeto misterioso. Por enquanto, eles alertaram os moradores para não tocarem ou tentarem movê-lo, pois ainda não se sabe o que se trata. É realmente um grande mistério. Então, Patrícia e Cris, tem aí algum palpite do que pode ser? Eu tô aqui rindo, né? Eu tô rindo, já apareceu, né, meu áudio ali, que eu tô rindo. Porque, assim, tudo é um mistério, né? Parecer alguma coisa, é resto de alguma coisa, sabe lá Deus de quanto tempo. Vou dizer uma coisa pra você, se você passasse na praia, você não ia dar nem bola, né? Eu ia dizer assim, meu Deus, olha aí o pessoal jogando lixo na praia. Tudo bem que é um negócio gigante. Gigante, né? Parece uma cabana, né? Mas é um mistério, É um né? mistério e tal, mas eu não estou muito curioso, não, né? Agora, como eu irei pagar minhas contas mês que vem, isso eu estou realmente com muita vontade de saber. Isso aí. Eu imagino como está a sensação dos moradores locais lá, né? Pensando o que será, o que pode ser, e a gente fica aqui na expectativa tentando adivinhar, sem saber o que realmente pode ser, mas logo sai essa informação com certeza. E agora, a nossa última notícia no nosso quadro aqui, para fechar o hashtag, provavelmente se você é uma pessoa que acompanha as redes sociais, busca sempre estar aí antenado, já deve ter visto um vídeo que gerou muita emoção aí, muitas visualizações. Se trata da Iraçá.
uma guerreira que venceu o câncer 3 vezes, decidiu celebrar sua última quimioterapia de uma forma única, com a ajuda de sua irmã e mãe. Ela colocou um cartaz no carro pedindo às pessoas para buzinarem em comemoração. E o que aconteceu foi incrível. As ruas se encheram de buzinas, mostrando apoio e alegria pela vitória dela. No carro continha balões e um cartaz: minha última quimioterapia. Buzine. Olha só um pouquinho de como foi. Que legal, né? Muito bacana, não é? Olha só. E a Yara Sá é uma fisioterapeuta e convive com o câncer desde 2021, quando recebeu o diagnóstico de doença no colo do uterino. Com a descoberta tardia, o câncer já havia se espalhado e desde então a mulher já venceu a doença 3 vezes. Das outras vezes ela não quis comemorar, mas dessa vez mudou de ideia e com a ajuda da irmã e da mãe, a Yara Sá recebeu o apoio da onde passava, as pessoas emocionadas, acompanhando aí, toda feliz com essa vitória. E olha, acompanhando esse vídeo inesquecível, somos levados a experimentar uma mistura única de admiração e gratidão. E Araçã, que Deus continue derramando bênçãos sobre sua vida e que sua história alcance os corações de tantos outros que enfrentam suas próprias batalhas. E eu termino por aqui com essa linda notícia para sua tarde de terça-feira. Até mais! Muito legal. Eu já tinha acompanhado, Patrícia, nas redes sociais, né? Porque quando tem um volume grande, o Instagram acaba mostrando pra gente. E foi de uma emoção, né? Naquele dia também, a gente acaba colocando as nossas batalhas, não que a nossa guerra seja menor ou maior, mas quando a gente olha assim, alguém comemorando a vida, eu acho que todo mundo tem que ter essa questão de saber que a vida é um presente de Deus. E a vida dela foi muito bacana, porque muitas pessoas, eu acho que, como a gente teve um luto coletivo na pandemia, a gente pode ter comemorações coletivas, porque a gente tem que comemorar mais a vitória dos outros, porque é uma vitória nossa também. E a vitória dela, naquele dia que eu vi o vídeo, fez a diferença na minha vida. Isso é muito importante. Acho que é cada dia, né? A luta das pessoas contra o câncer, né? Acho que desde a primeira vez Deus já estava dando uma nova oportunidade, a segunda e a terceira, e agora ela viu que a vida dela é uma dádiva de Deus e ela tem que viver intensamente, entendendo aí das bênçãos de Deus para a vida dela e que ela consiga. Vamos lá, vamos em frente. Yaraçá, é isso, né, Yaraçá, lindo nome, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa. Hoje você viu que tem muitas novidades. E aí, quem manda na sua casa? É o filho e tal. Cris, não é questão de mandar, é o crescimento. A gente quer uma mente crítica, mas até que ponto, né? A gente consegue dar autonomia e também colocar respeito dentro da nossa casa e respeito também com aquela autoridade, com amor. Eu quero saber qual é a missão e quem é a especialista que está conosco aqui, Patrícia. Eu só sei que é Flavinha, é o nome da minha irmã, então eu já decorei desde a primeira vez que ela veio aqui, mas ela é uma psicóloga, ela fala sobre essa questão parental, na verdade ela fala para... Eu estou olhando para a câmera errada? Tá certo, tá certo. Desculpa, gente. Vamos lá, que eu queria olhar para ela, queria mostrar ela. É isso, Flávia, dá tchauzinho aí. Parabéns por você ser essa mãezona, uma mãe de uma menina, e vai falar para a gente sobre o assunto de hoje, vai ajudar a gente com algumas dicas práticas. A gente pode trazer nossos primos, nossos tios, nossos problemas e, na verdade, ter uma consulta grátis. Trazer uma consulta grátis aqui, porque, na verdade, meu querido, está aqui mesmo na luta, buscando informação. Por quê? Porque a informação liberta. A gente vai para um breve intervalo. Quer a sua participação? Flávia vai estar conosco. E a gente quer saber um pouquinho sobre essa autonomia, sobre o respeito e, é claro, aprender com amor no Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito boa tarde, Entre Família de volta aí no seu sofá. Agora a gente tem um sofá confortável, estávamos falando sobre isso aqui nos bastidores. Que bom ter a sua companhia. E olha, queria trazer você aqui para a nossa conversa. A gente vai estar falando sobre esses filhos que estão começando a mostrar as asinhas, as garrinhas. Será que é assim mesmo? Ou será que a criança também tem vez, tem hora, tem lugar? E como que a gente vai continuar conduzindo nesse processo, né? Verdade. Olha, essa pergunta é para você. Você já mandou sua participação? 12-983-15-0249. Mas, Cris, quem é que vai me ajudar? Então, separa um cantinho no seu sofá, porque, Patrícia, a Flávia está chegando, né? Sim, estamos quase em família. Como eu disse aqui, a Flávia é psicóloga, é o mesmo nome da minha irmã, como eu disse no anterior, então não esqueço jamais. Psicóloga, educadora parental, especialista em orientações para pais dentro da abordagem da disciplina positiva.
muito bem-vinda à nossa nova casa. Obrigada, tá lindo aqui, né, gente? Eu tô amando esse cenário novo. Vou levar esse sofá aqui para eu atender. Tá muito confortável. Flávia, vamos lá. A gente sabe que num processo de aprendizagem, ensino para uma criança, primeiro a gente vai conduzindo, né? Então, a gente escolhe a roupa, a gente diz qual é a melhor comida, a gente mostra os horários, a gente tenta fazer tudo como manda o figurino. Mas chega uma hora que a criança vira para você e simplesmente diz, não, eu não quero essa roupa. Não, eu não vou comer a cenoura. E aí? Isso é natural? Existe uma idade que a criança começa a mudar assim? Ou de repente assim, nossa, mas meu filho era tão obediente, ele era tão bonzinho e agora tá assim. É isso? Na verdade, depende muito da forma que a gente escolhe educar as crianças, né? Quando a gente já insere ali uma abordagem mais respeitosa, né, de validar os sentimentos da criança, é muito comum que a criança, desde pequenininho, quando percebe que já não é mais parte, né, pedaço da mãe, que ela comece a demonstrar as suas vontades. Por quê? Porque ela se sente ouvida e segura para se expressar. Mas existe, né, na medicina e na psicologia, não é muito usado, mas a famosa pré-adolescência, né, que é um período ali que antecede a adolescência, que é mais ou menos entre 9 e 12 anos. Né, eu falo mais ou menos porque varia muito de indivíduo para indivíduo, que a criança ela começa a se expressar um pouco mais. Só que ela vai continuar se expressando ou não de acordo com a forma que os pais recebem. Né? Quando há esse acolhimento, essa validação dos sentimentos, ela continua, senão a tendência é que essa criança se reprima. Né? E aí que é complicado, né? Eu costumo dizer. Por quê? Porque se essa criança, né, que não sabe ainda o que está acontecendo, está um turbilhão de sentimentos, de emoção, mudança psíquica, cognitiva, física principalmente, está sentindo um bichinho, né, não sabe quem é. Se essa criança vai para um grupo, né, lá fora de casa, que a gente não sabe quem vai ouvir essa criança, se essa criança sentir conexão com alguma outra pessoa que a gente não tem como controlar, se é alguém do bem ou do mal, essa criança provavelmente ela vai desabafar com essa pessoa, ela vai, né, procurar algo para preencher esse buraco que é não ter esses sentimentos validados em casa. Flávia, o que fica para todo pai quando às vezes a gente segura um pouquinho, né, se culpa, nossa, estou segurando demais. Abre um pouquinho, o pai diz, meu Deus, não vai estar em limites, né? Aí eu pergunto, cada pai, eu acho que bem instruído, vai ter um olhar positivo para isso. Mas tem muito pai que não tem essa construção, né? Vai jogando as coisas, traz às vezes alguma mochila de casa de um jeito mais bruto de lidar, não teve como se expressar, então não tem um vocabulário, um glossário emocional. Aí eu pergunto para você, o que o pai de hoje, se nós fôssemos colocar uma balança aqui, o que o pai tinha que conduzir, olha, qual é o ambiente necessário para que a gente desenvolva isso? Eu sei que fórmula mágica não existe, família perfeita não existe, mas existe uma linha positiva que você trata, né? Como que eu deixo esse ambiente ser positivo para que eu possa ter respeito e eu possa ter um senso crítico avaliado, que o meu filho, porque a gente quer que ele fique quieto, depois na adolescência quer que ele se expresse, então na verdade a criança acaba não sabendo o que fazer, né? Como criar um ambiente positivo? Exatamente. A gente precisa entender que a criança ela vai sentir vontade de ficar em casa quando é um ambiente leve, né? Sem só cobranças, né? Então, quando a gente foca mais na solução do que no problema, né? No mau comportamento da criança, a criança se sente acolhida de alguma forma. Então, uma coisa muito importante também, né, para a gente usar quando aparecem esses maus comportamentos, eu falo mau comportamento entre aspas, porque é esperado mesmo, geralmente, para a idade, né, da criança. Mas quando aparece, como validar esses sentimentos, né? Olha, filho, eu entendo que você sentiu muita vontade de fazer isso e você concorda comigo que você poderia ter feito de uma forma diferente? Dessa forma, a gente está gerando uma conexão com a criança, né? Então, ela vai se sentir segura dentro de casa, né? Vai sentir que há um ambiente leve ali e o pai e a mãe, eles precisam ajudar ele a encontrar uma solução, porque apontar o problema prejudica a autoestima, né? E aí ele não sente segurança. Você está falando de um monte de coisa, eu queria voltar, eu queria separar em potinhos, né? Eu falo separar
em caixinhas algumas coisas muito importantes que você falou. Como eu tenho um filho que está nessa fase, na pré-adolescência, eu me conectei completamente com o que você está falando. Então, acho que a primeira coisa que você falou foi sobre ser escutado, se expressar. A criança precisa ter o direito de se expressar, só que a gente não tem tempo para ouvir. Eu quero que você vá dormir agora, eu quero que você escove os dentes agora. Eu não quero esperar, mas só faltava 3 minutos para acabar o desenho. Era só 3 minutos. Por que eu não ouvi que eram só 3 minutos? Não, eu já taxei que não. Então, escutar a criança. A questão que você falou sobre a conexão. Se a criança não se conectar com você dentro de casa, ele vai conseguir lá fora uma conexão. E aí sim, é aquela conexão ruim que a gente fala. São amigos com drogas, é questão, né, do que bebe, do que fuma, do que faz, que são coisas que a gente, né, como pais, não quer que o filho, né, vá nesse sentido. Então, você falou da autonomia também, né, da importância dele saber se expressar aqui dentro, para ele saber se expressar lá fora. Então, são muitos pontos, né? Eu só quero saber, assim, como as pessoas de casa, eu acho que é como eu fico, por onde eu começo? Porque a vida não dá tempo para eu falar, filhinho querido, entendeu? Vambora, Sim. vai. É lembrar sempre que, independente do respeito, né, a disciplina positiva, para algumas pessoas, as pessoas não entendem como sendo algo muito de pai e mãe, entende? Como se a gente fosse só amigo dos filhos, e a gente é pai e mãe, né? A gente precisa... Isso, a gente precisa lembrar que autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então, assim, eu posso ser autoridade dentro da minha casa como mãe, ter o respeito da minha filha, porém, como que eu vou ensinar ela a me respeitar? Eu respeitando ela. Porque se eu gritar com ela e ela gritar comigo, o que aconteceu? Ela só está seguindo o meu exemplo. Não adianta depois eu reclamar com ela que ela teve um mau comportamento, mas espera aí, né? Lógico, às vezes vai acontecer, né? A gente é ser humano e tudo bem, né? É até bacana para eles verem que a gente está dando um exemplo de que a gente não é perfeito, que a gente erra também. Olha, filha, me desculpa, eu perdi o controle, a culpa não é sua de eu ter perdido o controle. Né? Vamos tentar fazer de outra forma da próxima vez? Como que você acha que você pode fazer? Então, perguntar para a criança, né, o porquê que ela fez, o que ela sentiu, falar também coisas de quando a gente tinha a idade da criança, o que a gente sentia também, tudo isso vai ajudando com que gere uma conexão. Agora, uma coisa... O que a gente sentia? O que a gente sentia também nessa fase que eles estão. Porque se a gente se colocar no lugar da nossa criança... Eu faço isso muito com medos, né, que o Davi tinha. Agora 2 a gente superou junto, nesse último investimos. A conexão de como eu vencia e o que eu sentia no momento, porque quando eles olham para a gente como super-heróis, parece que a gente não tem medo. Aí essa questão também de mostrar, que você falou, as nossas fragilidades, ajuda a mostrar que é uma construção. Então, no meu caso, né, nos medos que o Davi tinha, eu disse, papai também tinha. Sério, papai? Eu disse, sério? Principalmente com o banheiro, aí só que eu coloquei uma outra situação bem mais complicada e aí nós tivemos uma conexão, crescemos juntos através se livrar desse medo, nós nos conectamos ainda mais. Então, o que você está falando realmente funcionou na minha vida, né? E sabe por quê? Porque daí ele, caramba, meu pai me entende, ele consegue se colocar no meu lugar, né? Você se mostra vulnerável para a criança. E também você não dá exemplo de que você é perfeito, porque senão a criança vive em constante, assim, não, eu tenho que ser perfeito, e vai se frustrar, porque ninguém é. Né? Então, é importante, né? Inclusive, chorar na frente da criança, não tem problema nenhum. Se acontecer, vale a pena sempre eu lembrar que é importante falar, olha, filho, não é culpa sua, estou chorando por questões minhas, né? Para não carregar esse peso também. Mas uma coisa que ajuda muito é que nós, pais, nós nos antecipemos em relação à faixa etária das crianças. Né, para que a gente não fique tratando também com muito milindre, fazendo por ele o que ele é capaz de fazer sozinho, porque senão essa criança ela vai sentir vergonha da gente, né? Já não tem conexão. Imagina só, ainda ficar tratando como um bebê, fazendo tudo por ele, ele não quer isso, nem te né? conto sobre isso. Vamos chamar uma interação. Ontem o Thiago falou assim, acho que eu já estou pronto para lavar a louça. E o Piper assim, não, ainda não está na hora de lavar a louça. Tem quantos anos? 5 anos. Pode lavar a louça. O copo, né? Foi o que eu fiz ele fazer ontem. Hoje de manhã, o que eu fiz? Pronto para lavar. Eu estou indo na academia de manhã, às 5 da manhã eu acordo e tal,
Já a Vânia a gente vai falar rapidinho, viu, Vânia? E aí o que acontece? Eu coloquei uma câmera para ver ele passa da cama para o sofá, estamos acompanhando ele para ver se ele está certinho em casa. E de repente ele sumiu da câmera. Aí liguei para ele. Ele disse, e aí? Não, eu fui fazer uma pipoca, tá quase pronta. Eu disse, ô filho, não pode fazer pipoca quando o pai não tá aí. Porque tu ligou o fogo, fez pipoca e tal. Tivemos que conversar. É legal a autonomia, ele fazer quando tá em casa, sendo acompanhado, mas com 8 anos não dá para fazer pipoca. Socorro. Ainda não tá pronto para pipoca sozinho. É lembrar que tem coisas que não são negociáveis, né? E explicar o porquê para eles, porque eles se sentem importantes quando a gente explica o porquê. Ainda não. Ainda não. Ainda Sozinho não. Exatamente. Vamos ouvir aqui então a Vânia Bezerra, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Meu filho tem 10 anos e minha maior dificuldade é lidar com a independência que ele apresenta gradativamente a cada dia. Tenho dificuldade em separar o que é um comportamento típico da idade e até que ponto devo interferir em suas escolhas. Que pergunta boa, hein? Na verdade, assim, o que acontece? Não somente a criança, quando ela está em transição, né? Que não, assim, a adolescência é o quê? Não é mais criança e também não é mais adulto. Então, é uma fase muito complexa, né? Que a criança, ela está em adaptação, ela vive o luto da infância. Ora, ela escuta a mãe falando, você já está grandinho para fazer isso, daqui a pouco, olha, você não tem idade para fazer aquilo. Imagina só, né? Sem contar questões hormonais, né? Muda tudo, né? O corpinho, às vezes, começa a ficar inchado, nada muito definido, a voz do menino muda. Então, assim, é muito difícil para a criança, mas para os pais também, porque eu estou vivendo um luto, acaba a gente entrando até em outro assunto, né? Mas assim, eu estou vivendo um luto. De uma fase para outra. Exatamente, eu não tenho mais uma criança, e aí? Então, é aquilo que eu acabei de falar mesmo, né? Entrar mais, estar mais por dentro do que esperar de cada fase, ler mesmo, né, sobre isso, porque varia muito de criança para criança, ela já vai entender melhor o filho dela, com certeza, mas tem comportamentos que são esperados a partir dos 10 anos aí, né? A adolescência, ela não existe um consenso ainda, né? Agora diz que vai até 25 anos, né? Que é a hora que o cérebro está maduro. 25 anos já não tá mais. Não tem ainda um consenso sobre a idade que começa e a idade que termina. É a gente que vai sentindo as crianças. Então, eu vi que meu filho está um pouco mais no quarto do que antes. Vou lá validar os sentimentos, vou ver o que está acontecendo, vou perguntar. Lidar também com as suas frustrações. Quanto menos expectativa a gente coloca, menos a gente sofre. Estamos voltando para a questão da expectativa, né? Falando em expectativa, tem alguém que está de aniversário, não é 20 nem 25, são 29 anos da gravadora Novo Tempo. A gente dá uma pausa aqui no nosso assunto. Já a Flavinha continua sentada aí na sua casa, coração aberto, mande a sua participação. E olha só, a turma da gravadora tem um recadinho muito especial para você. Olha só. A música transforma todos os momentos, Chito. Inspira criatividade. Traz paz. E o mais importante, Wesley, nos conecta com Deus. Há 29 anos, a gravadora Novo Tempo leva a música boa até você. Nesse aniversário, aproveite descontos incríveis nos produtos Novo Tempo. Liga pra gente, 12 21 27 30 29. Super ofertas Novo Tempo. Mais do que um produto. É levar esperança. E aí, valeu Tito, valeu Wesley, essa dupla dinâmica. É verdade, quer saber mais das promoções? Nesse mês agora, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 29, descontos especiais para você. Mas não é só isso, né? Eu fico imaginando quantas vidas já foram tocadas com os cantores da gravadora. Tá aí o lema, né? Canções que tocam seu coração, são trios, são quartetos, tem a Voz da Profecia, né? Arautos do Rei, todas as formações. Nós temos aí grupos especiais, são canções que te acompanham, o seu filho, você no carro. E agora tem as plataformas, né, digitais para você colocar no Deezer, no Spotify. Você pode seguir a gravadora também lá no Instagram, @gravadoraNT, youtube.com/gravadoraNT, facebook.com/gravadoraNT. Além das plataformas do Deezer, o YouTube serve. Eu gosto de fazer um pôr do sol na minha casa, colocar uma musiquinha. Você gosta para faxinar a casa? Mas, Cris, onde é que eu acesso? youtube.com/gravadoraNT. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma ajuda aqui para o Carlinhos. Já está nesse telão maravilhoso, o Carlinhos está acessando esse YouTube maravilhoso que está chegando a quase 1,5 milhão de inscritos. E aqui você tem aí, olha só, Luiz Cláudio, clássicos especiais, tem dueto com Jader Santos, Wesley Fonseca, tem aí o Bom Pastor. Olha o pessoal, o Wanderson, que bênção, Cíntia Alves, olha que bacana também, pastor Fernando Iglesias.
Olha só, tem turma aqui, ó, Unidos em Cristo, versão com Arautos do Rei. Olha só quanto tempo que eu não vejo a Laura, né, Laurinha? Mas no YouTube você mata a saudade. Tem a canção do Wesley Fonseca, O Melhor Presente. Enfim, gente, é só você acessar e ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações. Se inscreve no canal, que lá você vai acompanhar. Tem várias playlists especiais. Falando em playlist, você vai no Deezer, no Spotify, tem lá para você louvar, adore com a Novo Tempo. Tem uma playlist que é atualizada com várias canções para você colocar no ouvidinho e sentir o seu coração batendo. Assim também você ajuda vários ministérios desses ministros, né? Desses levitas que levam a mensagem, a vida entregue nesse ministério. 29 anos, quer saber das promoções? novotempo.com/loja ou liga agora 0 operadora 12 21 27 30 29. 29 anos da gravadora Novo Tempo, canções que tocam seu coração. Cris, adorei, vou lá me inscrever no canal, vá mandar sua participação. Ainda hoje tem canal da mãe, Flavinha continua conosco e a gente quer a sua participação. No próximo bloco, a gente vai ter uma dinâmica e você de casa vai ter que participar. Vai ter algumas frases aí, ó, que eu já estou até assim, gente, ó, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Você acha que a gente está fazendo o quê? Batendo papo sobre filho. Consulta, né? O negócio está alto aqui. É que assim, no intervalo a gente pode falar que a gente grita, né, Bruno e Thiago? Que a gente está em construção, né? Mas a gente vai agora para um momento que é bem legal, que eu estava esperando, assim, de vivenciar. Eu achei que eu não fosse vivenciar, que era poder conversar com o telão. No bloco passado, o Cris falou, o Carlinhos colocou aqui. Sabe o que é, Flávia? É que quando a gente estava começando, nosso telão a gente tem lá o Giancarlo, que é o assistente de produção, e aí ele começou a se comunicar com o Cris, aí a gente batizou ele de Carlinhos, Carlitos, e é ele que interage com a gente aqui. A gente vai aproveitar esse momento. Muito obrigada, Giancarlo, por esse momento, por esses telões bonitos que você e a Yasmin estão fazendo, colocando e abrilhantando aqui a nossa tarde. E agora, então, eu vou pedir para você, coloque na tela a primeira situação, são frases que a criança fala para você e que você não sabe como lidar. Eu te odeio. É verdade? A criança realmente odeia a gente quando ela fala isso? Dependendo da idade, a criança nem sabe o que é isso, né? Ela deve ter ouvido alguém falar em algum momento e copiou. Mas, geralmente, a criança está tentando expressar que algo não está legal com ela. Então, é aí que entra o nosso trabalho como pai e mãe, né? De lembrar sempre que nós somos os adultos da relação, né? E se a gente perde o controle, piora mais ainda, porque a criança falando isso, ela já está no emocional, né? Então, assim... Tem que trazer a criança para a razão? Trazer a criança para a razão. Como que a gente faz isso? Gerando conexão. Só que primeiro a gente precisa respeitar o espaço da criança, porque se ela falou um eu te odeio, é porque ela está muito... irritada, alguma coisa aconteceu, às vezes até a gente percebeu, foi porque a gente falou um não, porque não foi exatamente da forma que ela esperou, e que é bom, porque as crianças, para desenvolverem habilidades de frustrações, né, de tolerância à frustração, ela precisa se frustrar, né? Então a gente espera passar um tempo, a gente respeita esse momento, a gente se respeita também, porque se a gente chegar ali, a tendência é que a gente vá explodir mesmo, né? Mas a gente se retira, faz uma pausa positiva, espera o tempinho e conversa com a criança, tentar entender o que ela está sentindo, ajudar ela a nomear o sentimento. Olha, filha, eu acho que você tentou dizer que você está muito irritada com a mamãe, não é verdade? Né? Porque a mamãe não fez o que você queria. Né? Olha, filho, eu acredito que eu no seu lugar eu me sentiria exatamente da forma que você está mesmo. Mas olha só, você não sabe o que é essa palavra e eu te amo, sabe? Aí a gente quebra a criança. Rebate, né? O ódio com o amor, né? Exatamente, porque é um neurônio espelho também que a gente precisa usar a nosso favor, né? Porque se a gente se desestabiliza, a criança tende a piorar. E não é sobre a gente, sobre a nossa infância ou sobre a nossa realidade que a gente passou, né? Porque a criança ela não está falando que odeia você. Talvez seja eu odeio o que você está fazendo, eu odeio você estar me restringindo, eu odeio não ter liberdade, alguma coisa mais nesse âmbito, talvez, né? Eu até queria perguntar não também, concordo. que eu achei, ela está colocando justamente assim, entender um pouquinho, porque é um iceberg, né? Só a pontinha está ali e a gente não pode julgar a criança tentando achar uma conexão com a nossa visão. Nossa, olha, cadê o respeito e tal? Naquele momento ela está tentando fazer algo que ela não consegue, que é expressar algo. A partir do momento que eu tenho essa conexão, e aí você falou que eu consigo colocar o amor nesse sentido, ela vem,
Depois que eu saio do sistema límbico e vou para o córtex frontal, ou seja, ela vai para a questão racional, nesse momento seria importante a gente validar o que significa odiar, porque eu trago respeito também. Olha, agora que você já está mais calma... Será que dá tempo disso tudo, Não, Cris? depois que acalmar. No Depois dia seguinte, né? Porque na Não, hora... é que eu digo assim, cada um deve ter um processo, né? Às vezes é 2 horas, às vezes ele vai dormir, no outro dia vai estar mais calmo. Mas naquele momento que ela está mais lúcida, né? Seria importante a gente dar para ela o glossário do que é odiar. Olha, odiar, você fala para uma pessoa assim, né? A gente tem que expressar realmente as nossas emoções, mas quando você fala para o papai, né, que cuida de você, ódio, né? Então, de preferência, não fala que eu odeio para ninguém, né? Mas esse mundo imperfeito, às vezes, vem, né? Mas às vezes a gente tem um ódiozinho. Um ódiozinho que tem que empurrar. Mas eu pergunto, em algum momento eu tenho que mostrar o que significa essa palavra e o que você pode ou não dizer, né? Tipo, um papai da vida, por exemplo. Quando ela tiver com o emocional mais tranquilo, seria um momento pedagógico de explicar o conceito real da palavra, Flávia? De repente, se você achar que é válido naquele momento explicar, tudo bem. Né? É que existem algumas palavras também que as crianças vão falar que não são muito apropriadas, né? Tem alguns palavrões que vão surgir porque copiaram do amiguinho e de repente ainda você acha que não é a hora de falar sobre aquilo. Uma pergunta que ajuda muito é: filho, você sabe o que significa isso? Não, então não fala. A gente não fala o que a gente não sabe o que significa. Mas, né, sendo essa palavra odiar, né, filho, olha, odiar é um sentimento muito ruim. É quando a gente não gosta muito mesmo da pessoa. Então, assim, quando você fala isso para outra pessoa, pode causar um sentimento ruim na pessoa. E a gente é responsável também por aquilo que a gente causa no outro. E o ódio prejudica muito mais a gente do que de quem a gente está falando. Essa Exatamente. É bem a verdade. Ó, a gente tem várias frases aqui. Já temos aqui no ouvido, vamos rapidinho, a gente tem que passar. Mas eu acho que o fundo vai ser todo com essa base aí que a gente está falando. Você não me deixa fazer nada. Será? Toda vez que isso acontece lá em casa, geralmente meu marido fala assim, mas nada. Nossa, hoje eu te levei para tomar sorvete, hoje a gente almoçou fora, hoje o papai ficou com você brincando. Como assim eu não te deixo fazer nada? É só agora que eu disse, não, você não pode fazer tal coisa. E aí? E aí a gente pode tentar fazer a criança verbalizar de uma forma mais assertiva, da mesma forma. O que você fez hoje? Ao invés de dizer, eu fiz isso, não. A gente pode fazer assim, olha, eu acredito que você esteja falando em relação a isso que eu não te deixei fazer agora, né? Você queria assistir televisão agora e eu falei que não, porque você já ficou 1 hora, né? Porque hoje a gente tomou sorvete, a gente foi na pracinha. Poxa vida, a gente está se esforçando também, né, filho? Vamos lá. E tudo bem ter mostrar também para a criança que a gente está se esforçando e ensinar ela a olhar para o nosso esforço. E que nem tudo vai ser negociável também. E a criança tende a exagerar, né? Depois que o pai tem essa consciência, porque se a gente levar também tudo, como a gente fala, porque não é literal o que ela está falando às vezes, né? Tipo, a maioria das vezes, você não deixou nada, é uma força de expressão, mais uma vez, que ela está canalizando a emoção. E aí eu pergunto para você, Flávia, o pai também, ele tem que comemorar algumas coisas. Porque o filho está questionando e é oportunidade de você ajudar ele a encontrar a solução. Porque se ele internalizasse isso, é um grande problema. Então, um exemplo, não estou falando que o teu filho tem que faltar ao respeito, não. Estou falando de um filho que está falando, você não me deixa nada. E a maioria das crianças falam isso. Legal é quando o mais velho me defende do mais novo. É sério que você acha isso? Hoje a gente saiu, foi no shopping, foi naquele brinquedo. E olha que o mais velho é o que causa problema muitas vezes, mas quando ele vê que o outro está fazendo... Mas desculpa, vai. Não, mas é mais esse raciocínio, porque é um problema, às vezes, a criança que não consegue expressar, né, Flávia? Eu acho que é um problema maior do que você ter a oportunidade de orientar o seu filho. Exatamente. Uma coisa que a gente precisa usar a nosso favor é isso, né? Quando o comportamento aparece, é um momento privilegiado para a gente trabalhar não quero, não. A solução daquele comportamento. Não quero não, porque é muito difícil. Mas, imagina só, né? A gente precisa, por lei, é legal que a gente cuide dos nossos filhos, né? A gente é obrigado a cuidar para que eles tenham, né, uma vida digna ali, né? Então, tem que ter as coisas básicas que eles precisam. Mas imagina só uma criança, né, que não apresenta nada de comportamento chamado de mau comportamento.
como que a gente vai educar essa criança? Como que a gente vai preparar essa criança para a vida? Como vai ser a vida dessa criança de sofrimento depois? Porque ela não vai saber se expressar, ela não vai entender em que contexto é a hora dela falar, ou dela ficar quieta, ou de nem sentir, ou de sentir mais. Sim. Olha, a gente tem mais algumas frases, eu vou tentar juntar duas. Será que a gente consegue? Tá, eu ia juntar duas, mas acho que não rolou. Você não confia em mim. Nossa, é forte, né? Sim. Essa aí envolve um pouquinho mais, né? Claro que a gente está colocando situações assim, mas acho que confiança é uma frase que você vai ter que avaliar e destilar, porque às vezes, porque eles querem que autonomia, e aí a gente pergunta, será que a gente tem risco ou na verdade o pai está com vivendo já uma síndrome do ninho vazio ali, não querendo deixar o filho andar com as próprias pernas. Aí eu pergunto, mais uma vez entra o limite daquela mãe, né? Aquela pergunta daquela mãe que teve com a gente de Minas Gerais, que ela falou, Como é que ela vai Flávia, saber? como que eu vou saber se eu estou agindo certo, se eu dou autonomia para ele, ou nesse momento eu que tenho que me tratar mais um pouquinho na dificuldade de poder dar essa autonomia? Porque confiança é algo que nessa fase é a versão deles sem a gente. A gente está de copiloto e na verdade ele vai ter que pegar um pouco a direção supervisionada da vida, né, Flávia? Sim, é sempre importante, independente, né? Se a criança já mentiu, se fez alguma coisa que não foi muito legal, que a gente não esperava, porque é de acordo com a nossa expectativa, a gente sempre demonstrar para eles que a gente confia sim. Não é sobre confiar, filho, né? E aí a gente se expressar mesmo, falar o motivo pelo qual não é legal. Por exemplo, vou dar qualquer exemplo aqui. Ah, mãe, eu quero ir numa festa, um adolescente de 16 anos. Olha, filho, essa festa eu fiquei sabendo que é a partir de 18 anos. E quando você tiver 18 anos, você pode ir. Que tal você convidar um amigo para dormir aqui em casa hoje? Percebe? A gente mostra que a gente confia, porém não é apropriado para ele ainda. Quando ele tiver, a gente vai junto. E a gente está ajudando ele a ter uma solução. O que a gente pode fazer para você se sentir melhor agora? A gente não precisa fazer o adolescente se sentir mal para educar. Essa é a questão. Para ele respeitar você, você precisa se mostrar vulnerável também. Mostrar que você também tem sentimento, que você também erra e que você respeita as opiniões dele. E claro, lembrando sempre que tem coisas que não são negociáveis, que nós somos os pais. Mas e se a gente realmente não confiar para aquilo? Por exemplo, um exemplo bobo que o Cris deu, ainda não é a hora do Davi cozinhar a pipoca, fazer a pipoca sozinho. Você ainda não confia que ele tem todas as habilidades. Isso é um fato, né? Realmente, na opinião do Cris e da Silvia, ele ainda não está pronto. Sim. E aí? Se for uma verdade, não é que você realmente não confia. A palavra é exatamente essa, não confie que você esteja pronto. Exatamente. Olha, filho, vamos treinar um pouquinho mais? Né? Aí, quando o papai perceber que você está pronto, eu vou te falar, eu vou te sinalizar e você vai poder fazer sua pipoca. Okay. Ou sei lá, se for uma opção, que tal se a gente comprar uma pipoca elétrica? Não sei, porque daí fica mais fácil, você só coloca na tomada. Ele em casa faz pipoca com a gente, pega, faz a panela, liga o fogão, tudo. Fogo, ele né? faz arroz, ele consegue fazer um monte de comidinha que a Silvia ensinou ele a fazer bolo e tal. Só que nesse momento ele estava em casa sozinho. Só que ele tentou me ligar, tinha 6 ligações, eu não atendi porque estava na academia. Mas aí agora nós falamos, mas ele não teve dificuldade nenhuma. Eu não sabia que eu não poderia, porque eu faço em casa sozinho e ele estava com fome, então eu queria preparar. O bom é que ele tem essa skill, só que a ideia é... Não é hora de trabalhar com fogão sem a supervisão, Só um né? detalhe, o Cris só quis formalizar que ele está indo para a academia às 5 horas da manhã. Era só isso. Eu queria dizer, mas continua, Eu já né? entendi, estava assim, e subentendido. Parabéns. Mas, Flávia, eu não sei se a gente tem tempo para fazer mais um, já passaram uns 10 minutos aqui. Nossa produtora, diretora lá falou assim que tem, então vamos jogar mais um. Tudo tem que ser do seu jeito. Sim, tem que ser, porque sou eu que pago as contas, quem manda nessa casa sou eu e agora é a hora. Não, mentira, essa é uma nova Patrícia renovada. Na verdade, se a gente parar para pensar nessa a Tati está aqui no meu ouvido, ela é minha amiga. E ela deu uma risadinha irônica. Ela, na verdade, te tirou do centro, assim, uma nova Patrícia. Que nova é essa que eu não conheço? É o que ela Estou tentando, é sério, Flávia. Eu tenho estudado bastante sobre comunicação e disciplina respeitosa. E é difícil, porque quando a gente vem de uma educação que não era assim, é sempre de cima para baixo, a gente tem que ficar se quebrando e nem sempre dá certo. Estou num momento aí de pausa, tentando.
e olhar para o seu esforço, né? Porque é isso que a gente tem que mostrar muito para querida, eles. né? Empatia, né? Empatia é o principal da educação positiva, né? Se a gente não tem empatia pelos nossos filhos, a gente não consegue entender o que eles precisam também, né? E a gente precisa ter por nós também, né? É a nossa mania, tudo tem que ser do nosso jeito. Por que que tem que ser do nosso jeito? Isso. A gente ouvir isso da criança quer dizer que os combinados não estão sendo bem um combinado. Está sendo um autoritarismo meio disfarçado, né? Porque o que é um combinado justo para as duas partes? Quando as minhas necessidades não estão acima das suas e quando as suas necessidades não estão acima da minha. A gente encontra um equilíbrio que seja algo que seja respeitoso para todos, porque nós somos um grupo, uma equipe, uma família e a gente precisa respeitar todos. Então, não tem problema nenhum para mim você, sei lá, abrir aquela porta. Tô falando qualquer coisa, tá, gente? Então, tudo bem, filho, você quer abrir, tudo bem por mim. Ah, não, mas se você abrir aquela porta, filho, vai derrubar aquele vaso ali, né, que eu ganhei da sua avó e eu vou ficar chateada, sei lá. Então, não é negociável, né? Então, muitas vezes tem coisas que não são negociáveis. No caso mesmo do seu filho, né, mexendo com fogo para uma criança de 5 anos, 8. de 8 anos, ainda assim é perigoso, né? A gente sabe que de repente virar, pegar fogo, né, no cabelo, num pano de prato, é perigoso O até gás, né? a gente se não tomar cuidado, né? Então assim, olha filho, não estou em casa agora, se fosse o caso, se ele tivesse pedido antes, né? Não estou em casa agora, espera eu chegar. Ah, pai, mas por quê? Filho, isso não é negociável, eu te amo e a resposta é não. O eu te amo dela Não, mata eu gostei. tudo, né? É como se Eu fosse te amo, um... não, eu te amo, não. É um molho especial que você coloca, que é um tempero da conversa. Eu te amo, e é por isso E o amor que... funciona. Você sabe que existem pessoas que acreditam que a disciplina positiva, inclusive, é o autoritarismo disfarçado, por conta de você dar 2 opções, ajudar a criança a escolher, mas eu falo que não, né? É porque a gente é adulto da relação, a gente não pode dar responsabilidade demais para uma criança, né? A gente Concordo precisa entender plenamente que a com gente você. está ali para cuidar. Essa é a questão. Eu achei você muito equilibrada, né? Porque nem todo mundo que pega também esse assunto e fala da mesma forma tem essa mesma visão. Porque a gente tem uma visão aqui muito cristocêntrica, né? Porque quando a gente fala sobre amor, eu acredito que o molinho que Jesus faz conosco é o mesmo, é com amor. Filha, você me pediu para fazer o melhor, você tem um livre-arbítrio, mas você está pedindo meu consentimento. Então eu vou dizer para você não, porque hoje é o melhor para você. Então eu pergunto, o que Jesus diria para o meu filho, né? Eu acho que tem muita dessa questão positiva. Jesus é da regra, da disciplina com amor, o caminho, né? Então ele lida com a gente e ele fala que nós somos crianças. Então é um método muito positivo. E muitas vezes eu falo essa frase para Jesus. Olha só que a gente fala assim, posso colocar outra aí? Vamos à próxima. Vamos à próxima? Né? Você só reclama de mim, né? Só me critica. Na verdade, quando a gente mostra a verdade, parece crítica, né? Mas a verdade nos liberta. A verdade é uma proteção. Aí eu pergunto para você, Flávia, como que a gente apresenta o certo e separa o erro da pessoa, né? Porque biblicamente a gente fala que Jesus separa a pessoa do pecador, né? O pecado do pecador, né? Ele ama a pessoa, né? Mas ele também não gosta do pecado. Então, como é que a gente consegue dividir as coisas para que esse filho aprenda o caminho certo e diante de uma liberdade? Por exemplo, ele também tem o livre-arbítrio de escolhas, né? Como que eu faço meu filho ter boas escolhas e ele entenda que a verdade não é uma crítica? Ou se eu estou sendo um sincericida também, né? É sempre focar na solução do problema mesmo, não no comportamento, né? E sempre dizer, filho, você acha que isso é respeitoso para todos? Então tudo bem, né? Se não, o que você pode fazer na próxima vez? Dessa forma de falar, desse jeitinho de falar, a criança ela não tem a sua autoestima prejudicada. Por quê? Porque quando a gente faz uma cara feia para a criança, quando ela teve um mau comportamento, ou quando a gente grita, quando a gente briga, a criança ela não deixa de amar a gente, mas ela deixa de se amar e... questão da autoestima que você tentou trazer lá no começo. Exatamente. E sente que a gente parou de amar ela. Por isso que é aquilo que eu falei pra vocês, filha, eu te amo, a resposta é não. Às vezes eu falo assim pra minha filha, ela vem pedir alguma coisa, eu falo, filha, eu te amo. Ah, mamãe, a resposta não é não, ela já sabe. Já tá vinculada ali. Exato. Mas é uma forma deles terem De quebrar. certeza. A gente tem que educar. Não é libertinagem,
né? Não é uma liberdade com respeito. A gente precisa ser firme, nós somos os pais, né? E eles precisam de limite, que senão o mundo depois problema é não dá. assim, que a criança está precisando ser escutada, né? Chega nessa fase. Aí a criança começa a falar, a gente já olha para a criança e fala assim, nossa, você não escovou o dente? Caramba, seu cabelo. Tipo, a cabeça da gente já está cheia das críticas daquilo que a gente acha que tem que ter. E aí, por que não a gente tá ali ouvindo de um meme que viu, contando uma história? O meu filho mais velho está na fase do futebol. Mamãe, deixa eu te mostrar como que foi esse passe que eu dei para o Thiago, que tal, não sei o quê. Aí eu tô assim, gente, olha a cor dessa camisa. Nem o... Então, assim, a gente precisa estar ali, né? E, na verdade, o que a criança quer é ouvir. Nossa, que legal, você conseguiu prestar atenção, se conectar, olho no olho, está sendo ouvido, né? Não só criticando o externo, né? Que é o que a gente tem mania de fazer o tempo todo. Pelo menos eu, e é essa parte que eu tô... Não, pensamento, volta, Bruno, fala. Se a gente parar para pensar, né? Imagina a criança chegando da escola, foi super legal, brincou com os amigos, tudo. Aí chega em casa, a gente já vem no carro pensando o que a criança tem que fazer. Vai chegar em casa, ela tem que tomar banho, ela tem que comer, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Então a gente já está com aquela expectativa que vai dar tudo certo. É bem assim, é isso aí. Não é? Eu sou mãe também, acontece lá também. E aí o que acontece? A gente entra em casa, a criança vê o cachorrinho que não brincou. Acontece isso em casa, tá, gente? É na minha prática mesmo. Quer brincar com o cachorrinho. Ela quer que seja legal, leve ali em casa também. Não é todo dia que eu dou conta. Vou falar a verdade para vocês, e tá tudo bem. Tem dia que eu tô muito cansada, que eu peço, filha, pelo amor de Deus, qual que é o nosso combinado? Me ajuda, vamos lá, coopera com a mamãe, que a mamãe vai cooperar com você, né? Sem chantagem, mas tentando negociar com ela. Mas tem dia que até olho pro meu marido e falo, deixa ela brincar um pouquinho, né? Ela tá com saudade da Sofia, que é a nossa cachorrinha. Mas eu acho que é um equilíbrio mesmo, né? É buscar um equilíbrio para a criança não sentir que ela faz tudo errado, porque senão ela fica com aquela fantasia de que ela não é necessária, não é pertencente. Certo. Eu acho que a gente tem uma interação aqui, anônimo. Meu neto está sendo criado pela mãe e a avó materna. Quando ele vem passar o fim de semana aqui, ele fica muito calado e não sei como lidar com essa situação. Declaro que meu amor por ele, declaro meu amor por ele, mas ele quase não fala nada. Como agir neste momento? Acho que esse deve ser... mas eu não entendi uma coisa, meu neto está sendo criado pela mãe e avó, é a outra avó, tá, é a avó paterna. Acho que ela está cobrando uma conexão. Ela não consegue ter a conexão, né? É muito relativo, né? A gente precisava saber da idade da criança para entender um pouco melhor, mas para ver conexão com a criança é importante um contato constante, né? Não adianta, gente, às vezes acontece, né? Da gente ver parentes que não vê faz muito tempo, cobrar beijo, abraço da criança e às vezes não tem aquele vínculo. O vínculo é construído dia após dia, né? Às vezes mais natural, às vezes de conexão real, mas muitas vezes é o trabalho de formiguinha, como nós pais também. Não é porque somos pais que temos direito adquirido de sermos amados e venerados, ou seja lá o que a gente deseja. Né? E eu acho que também, sem comparação, porque uma avó que mora com um neto é outro tipo de criação. Sim. E agora ela saber ressignificar e encontrar um espaço dentro desse... E lembrar que ele é uma criança, né, Flávia? Sim. Mas existe um espaço, eu acho. Só que de forma diferente. Eu acho que essa conexão de vovó, tio, você pode ficar anos sem ver. Quando você vê e reconecta, é igual, existe o laço sanguíneo. Eu morei com uma avó, e eu tinha uma avó distante. Então, ou seja, eu ia só os domingos, né, na minha outra avó, de 15 em 15 dias, ou no final de semana. E tinha uma avó que morava comigo. Mas o que minha avó fez? Teve umas férias que ela me convidou para passar na casa dela. Ou seja, fiquei 30 dias imersivo só com a minha avó. Só que a avó que morava comigo, tinha um neto. Depois foi nascendo meus irmãos. A outra, minha avó tinha 13 filhos, cada um com 4 netos. Então ela tinha uns 40 netos. Só que dentro desse número, porque outros moravam longe. Então eu tinha um cantinho, e ela tinha um cantinho para cada um, sabia o nome, tinha uma bolachinha, um jeitinho de fazer um café da manhã. Eu creio que, vou pegar o teu tempero de novo, o amor sempre encontra um espaço diante do que é fornecido. E aí a gente se fala muito agora na psicologia sobre tempo de qualidade. Eu não vou ter, às vezes, uma semana, eu vou ter 2 horas. Mas eu acho que essa avó, talvez tenha que procurar
ter qualidade no tempo que ela vive, Todo né, dia um pouquinho. Flávia? Exatamente, né? Porque estar junto não é necessariamente ligar um filme para assistir junto, né? Porque daí eu tenho a televisão entre a gente. Não é dar o celular, não é a criança estar aqui do meu lado e eu no celular. É desconectar para se conectar. É isso mesmo, porque hoje em dia é tão difícil, né? Sim. A gente trabalha com eletrônico o tempo todo, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, mas tentar ter qualidade nesse tempo e perguntar, fazer perguntas, né, também, para a criança se sentir importante. Sim. E a gente está finalizando esse momento aqui com a Flávia, foi tão bom, é sempre... A gente se sente acolhida, né? Acho que seu papel de psicóloga hoje, você está indo bem, eu acho que o pessoal de casa também tem que perceber, você está indo bem, você está fazendo o melhor que você pode, com o melhor que você tem no momento que você está vivendo. Quero te agradecer. Queria que você falasse aí do seu Instagram, eu te sigo e vejo lá que você tem algumas perguntas, enquete, fala da vida real. Fala pra gente aí, deixa o seu recadinho para o pessoal de casa. Bom, lembre-se sempre que você faz o melhor que você pode, foca no seu esforço, foca no esforço da sua criança também. Se você ainda não me conhece, o meu Instagram é @sejagentilmamãe, eu sou especialista em atendimento materno e familiar. E é isso. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom. O programa ainda não acabou. No próximo bloco, a gente vai começar com aquele momentinho, assim, o canal da mãe. Vamos conversar com uma mãe que passou de algum momento, que em algum momento da vida passou ali um caos, né? Durante a gestação. E aí, o filho poderia ter um problema do coração, não poderia. Como que ela lidou com essa situação? Então, a gente quer conversar com essa mãe no próximo bloco, no canal da mãe, e a gente volta já já. Entre Famílias de Volta, esse programa que é bem gostoso, na sua tarde, falando de um tema que eu tenho certeza que tem a ver com você aí de casa, filhos, autonomia. A gente trouxe algumas frases, a gente falou um pouquinho sobre a nossa realidade e, no fundo, como um todo, o Entre Família ele vem para querer te ajudar, te trazer um auxílio. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu vou mostrar aqui para os Serginhos, pais preparados, filhos de caráter. É muito S, gente, eu sou carioca, e aí quando tem muito S, aí eu fico tentando diminuir e tem hora que não dá certo, ainda mais assim ao vivo, e ainda um pouquinho nervosa, sozinha com a câmera, sem o Cris, faz parte. Então a gente quer falar para você que a gente está preocupado, né? Você tem estudado, você tem visto como, de alguma maneira, a Bíblia, ela retrata também esse caso, né? Sobre como pais podem estar preparados para ajudarem seus filhos nesse desenvolvimento. E tem uns temas bem legais aqui, eu queria mostrar para vocês, vamos ver se a gente consegue. O que faremos por nossos filhos? Amor, instrução e repreensão. Será que tem isso? Tem como? Tem. Hoje a Flavinha falou pra gente, né? Eu te amo, mas agora não dá para você fazer isso. Corrigir também é amar. Tem outros temas, aqui 8 temas no total. Essa revista foi uma revista feita pela Darleide Alves, apresentadora da TV Novo Tempo, consultório de família, toda terça-feira aqui na Novo Tempo. E a Darleide desenvolveu, inspirada por Deus, em muita oração, com muito estudo, pegando outras referências. E a gente quer colocar esse estudo aqui, ó, na sua mão. Então, como é que você faz? Você vai ligar agora ou vai mandar o WhatsApp. O telefone vai aparecer aqui embaixo. Eu vou tentar falar aqui. Será? Cadê, Cris? É o segundo, o terceiro? Qual que é? Não lembro. Segundo, vamos lá. Você vai ligar lá, 21 27 31 21, DDD 12, e vai falar assim, olha, eu estou assistindo agora o Entre Família, a Patrícia está lá falando que tem uma revista, tem um presente. Sim, é um presente. É totalmente gratuito. Você pode ligar, pedir, estudar. Tem a opção também pelo WhatsApp. Se você quer mais rápido, a gente sabe que o correio demora. Como tudo aqui é feito pelo Anjo da Esperança, o custo é reduzido, o tempo é demorado, mas a gente quer fazer esse material chegar o quanto antes na sua casa. Você também pode ter o acesso através do WhatsApp. Eu vou te passar um número e você pode falar, olha, eu quero o PDF da revista, porque eu quero estudar, quero ler a partir de hoje. Então, você liga lá, DDD 12, quer dizer, você manda a sua mensagem, DDD 12 982444449. Ficou um pouco corrido? Dá uma lida aqui, tira um print, uma foto dessa tela e entra em contato e pede o seu exemplar. É um estudo bíblico, revista Esperança Novo Tempo, e com esse tema, com esse lançamento, Pais Preparados, Filhos de Caráter, da Darleide. Agora sim,
Chegou aquele momento especial, é o momento que eu posso falar, que eu posso dizer, meu Deus, como que a gente faz para ser mãe e tudo mais. É o canal da mãe, eu quero soltar a vinheta e na sequência a gente vai conversar com uma mãe que passou aí por umas dificuldades e vai mostrar como que ela superou. Que legal, ó, corri aqui, sentei aqui, achei minha câmera, Tatiana, minha produtora, achei minha câmera. E agora eu vou chamar a Regiane para essa conversa. Cris também está aqui, vai poder interagir, vai poder dar o lado dele aqui da história. Tudo bem, Regiane? Como vai? Boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Olha, acho que vai ficar fácil a conversa, porque a Tati é sua amiga, amiga da Sim. amiga, então a gente já tem uma conexão aqui. Com certeza. Fala para mim um pouco como é que foi a sua maternidade, como é que foi a sua expectativa de ser mãe. Porque chega naquele momento de ser mãe, você idealiza o quartinho, o mamar, o filho perfeito. E aí, de repente, num período da gestação, você entendeu que, opa, isso é muito pequeno perto daquilo que eu tenho para enfrentar. Foi por aí? Foi exatamente por aí, Patrícia. Eu recebi, né, a notícia da gravidez, eu já estava com 40 anos, né, uma gravidez muito desejada, muito esperada, né, e foi uma alegria tamanha, assim, né, foi muito, mesmo em meio a uma pandemia, né, estava naquele começo daquela loucura de pandemia, mas uma alegria tamanha, a alegria da família inteira, a primeira neta, e foi incrível. Até, né, o primeiro ultrassom, o exame morfológico lá do primeiro trimestre, né? E aí eu recebi a notícia que uma válvula da minha filha não estava batendo da forma que deveria bater. Nossa. Logo no comecinho, então no primeiro Já trimestre. para vir com tudo já e falar, olha, você quis ser mãe, vamos embora que o caminho vai ser árduo, mas vai valer a pena. E aí nós começamos aí uma loucura, né, de não saber muito bem o que estava entendendo, o que estava acontecendo, e a gente começou aí um grande trabalho aí, né, de família, de apoio e de muito estudo, e consegui achar uma equipe maravilhosa. A gente conseguiu entrar na HCOR, um hospital de referência muito legal aqui em São Paulo, e começou os cuidados, assim, né, muito preocupantes. Mas aí você teria que ter cuidados ainda na gestação? Você ia ter que fazer uma cirurgia intrauterina? Ou só depois que a neném nascesse? Exatamente, Patrícia. O que Caramba. aconteceu? Mais ou menos do 4º mês para o 6º mês, 1 mês e meio quase assim, corrido, foi de diagnosticar o que estava acontecendo e a médica falou, olha, Regiane, infelizmente a gente vai ter que operar daqui 15 dias. Uma cirurgia totalmente experimental. Exato. Uma cirurgia experimental. Experimental ainda, não era uma coisa normal, era uma coisa que você estava ali, né? Podia dar errado. Podia dar bastante errado. E a gente não tinha o que fazer, Patrícia, a gente só tinha que confiar, pedir que Deus guiasse tudo isso, que foi conforme foi assim, um caminho só de proteção mesmo. Não tinha, a gente só tinha que acreditar, ter fé e deixar que que tudo fluísse da melhor forma possível. E foi assim que aconteceu. Com 6 meses, a Luísa teve uma operação uterina, né? E ela fez um cateterismo e com 6 meses de gestação. E foi um sucesso, foi incrível, assim. Depois que passou, foi muito especial. Me explica. Eu passei por uma parte disso, quando eu tinha uns 7 meses, eu descobri que meu filho poderia ter um problema no coração. E aí foi o caos, né? O mundo da gente cai, como é que eu vou fazer para ser mãe de uma criança cardiopática? Eu acho que é assim que fala. Cardiopata, né? Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Como é que eu vou mudar a minha vida, a minha estrutura? Só que você não, você estava com o bebê dentro da barriga, a Luísa, eles tiram, né? Eles fazem a cirurgia, depois devolvem o bebê para dentro da barriga ou ela precisou nascer prematura? Não. Eles entram, né? Eles me sedam e eles anestesiam a Luísa dentro da barriga. Tudo dentro? Tudo dentro, Patrícia. Assim, foi uma coisa surreal. Né? Assim. Exato.
E tem um médico específico que ele coloca a Luísa com as próprias mãos, exatamente na posição para que entre a anestesia, né, na agulha e que consiga entrar naquele coraçãozinho bem pequenininho, entrar o cano para poder fazer o cateterismo dela, para poder inflar um pouquinho a válvula para a gente aguentar ir até o 9º mês de gestação. A gente está aqui falando e a gente já tem certeza que deu tudo certo, senão a gente não ia estar rindo, falando. E a gente queria pegar uma fotinho da Luísa para a gente trazer aí depois do nascimento, como foi, ela precisou fazer uma nova cirurgia. A gente tem imagem da Luísa para a gente ver? Enquanto a gente vai soltando, olha lá, que bonitinha. É triste esse momento assim, né, da UTI. Mas ela estava ótima, ela nasceu de quantas semanas? Ela precisou nascer de 38, né? 38 correto. semanas. Ela é uma fofura. De 38 semanas, uma cirurgia, uma cesárea pensada, né? Foi eletiva. A gente decidiu tirar ela com essa idade só para esperar um pouquinho o pulmão. E deu tudo certo. Foi incrível. Foi uma jornada de muito sofrimento, de muito choro, muito joelho dobrado, mas aí, ó. E aí hoje, como tá o coração dessa mãe, como tá o coração desse pai, como é que tá essa vida? Essa vida foi mais fácil do que você imaginava? É tão difícil quanto? Como é hoje conviver com a Luísa, criar, cuidar e ser essa mãezona? Então, Patrícia, eu acho que o grande desafio como mãe, né, eu acho que não é nem só por causa da doença, que graças a Deus hoje a Luísa está totalmente curada, né, ela teve uma cirurgia com 7 meses, então, assim, ela tem um acompanhamento anual só com a médica para fazer os ecocardiogramas, para ver se tudo continua tudo fora de perigo, tudo conforme esperado. Mas eu acho que, igual você falou, a grande preocupação antes de tudo isso era de saber se minha filha podia ir praticar um esporte, se ela podia se relacionar com outras crianças, de não ter que tirar ela do convívio, de não poder fazer esforço. Essa era a nossa grande preocupação. Mas a Luísa está liberada, aqui vida normal, graças a Deus. A Luísa é uma fofura, é uma bebê deliciosa, super inteligente, super saudável Tá, e é isso, o desafio de todas as mães. Conta pra gente, foi fácil, assim, esse turbilhão, né? Você é mãe, você já tem questão hormonal, e aí você já decidiu ser mãe um pouco mais velha, né? Que já é uma gravidez difícil, e aí você se encontra nessa situação. Quais foram as fases que a Rejane passou e como que você pode falar para o pessoal de casa, olha, é possível, né? Fala um pouco da sua experiência nesse sentido. Olha, a experiência foi, se eu falar para você que foi, nossa, foi tranquila, é mentira. A Luísa ficou 28 dias no hospital, né, internada depois que ela nasceu. Ela teve uma cirurgia pós-nascimento, depois ela fez essa grande com 7 meses. E eu tive 2 colapsos, assim, o meu corpo travou na UTI, eu precisei ser levada às pressas, eu acho que era um turbilhão de tanta coisa, sabe, Patrícia? Sim. E o corpo, ele não aguentou, ele falou, socorro, preciso de ajuda. Então, eu tive alguns picos de pressão alta, mas eu estava dentro do hospital, eu estava bem assistida, mas o corpo, ele precisou gritar um pouco. E todas as coisas que eu gostaria de ter feito por ela, de ter tido uma gravidez normal, um chá de bebê, as coisas que eu queria, a maternidade que eu sempre sonhei, isso tudo só foi o seguinte: a Luísa precisa ficar bem, ela precisa nascer no hospital que ela precisa nascer, ela precisa ter um respaldo médico, ela precisa estar assistida para qualquer emergência que tiver. Então, isso ficou para trás. E o mais importante era a saúde dela e que ela vivesse, né? Porque foram 2 cirurgias muito complicadas, de grande risco, a gente teve que assinar termo, foi uma loucura. Mas é possível, eu acho que é um exercício diário, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter paciência, e eu acho que o amor, né, Patrícia? O amor pelo filho é uma coisa, só quem é mãe para saber, né? Então, acho que isso
é canseira, é correria, mas no final do dia é um abraço, é um beijinho e aí já tudo se renova e a gente já começa tudo de novo. Mas foi uma experiência muito especial, assim, foi muito bacana, assim, apesar de tudo isso. E a gente conviveu muito ali, né, naquele hospital e a gente foi muito grato, assim, porque o que a Luísa teve foi muito simples. Para nós foi uma coisa fora da realidade, Simples, mas que simples. exato, mas o que a gente viu ali, né? A gente é muito agradecido, muito agradecido. Teve muitos amiguinhos da Luísa que faleceram, que não tiveram a mesma sorte, e a gente é muito grato, assim, é uma loucura, é uma loucura. Foi surreal. A gente não pensou muito, acho que a gente só foi, sabe? E no final acabou e passou. Eu acho, Cris, tem a ver com a expectativa, né? A gente, como pais, a gente cria uma expectativa lá em cima, e aí vem uma coisa dessa e fala assim, ah, pra que chá de bebê? Eu quero que minha filha esteja viva, né? Com certeza. O canal da mãe aqui, eu fiquei bem quietinho, né? Mas agora já que a Patrícia me chamou, eu tava louco para falar. Primeiro, que história fantástica, e é bom ver no teu olhar o quanto que eu digo que um filho para mim é um beijo de Deus, né? Deus nos dá um beijo no rosto, e ele mostra que tanta coisa que a gente tinha alguns pensamentos, eu acho que o filho ele veio para quebrar o nosso egoísmo, né? E eu creio que o olhar para a nossa vida faz as coisas serem coisas, Deus ser Deus, né? E as pessoas serem pessoas. E a gente entende um pouquinho de que a gente ama tanto algo que não está em nós, que a gente vê que um chá de bebê ficou para longe diante da vida de ter ela. E quando você, por mais que você vê ela todos os dias, mãe, quando você viu a foto dela de novo, você relembra do beijo que Deus te deu, dizer assim, ela está viva, você vai viver com ela e vai viver todo dia com ela. Então, essa gratidão está viva no teu coração, e eu acho que a gente não precisaria passar pelo que você passou para ter isso na nossa vida, né? A gratidão da vida de ter um ser com saúde. Parabéns pela tua história e esse Obrigada. amor que você carrega nesse teu olhar pela tua filha, que é esse olhar de amor que transforma esse mundo. Com certeza, com certeza. Eu agradeço, viu? Muito obrigada. É isso mesmo. Essas palavras são perfeitas. O beijo de Deus mesmo. Muito bom. Obrigada, Rejane, pela sua participação. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Obrigada que, pelo com carinho e pela certeza, participação. o coração está aqui relembrando, né? Que depois que passa, a gente fala, não, agora é o resfriado que está tirando a nossa paz. Mas, na verdade, a gente já passou por tanta coisa tendo Deus do nosso lado, né? Deus te Com abençoe, certeza. continue. A luta é difícil, é grande, mas Deus está contigo até hoje aí e não vai te abandonar. De jeito nenhum. Obrigada, gente. Obrigada Um pelo abraço. carinho e pela oportunidade. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Uau! Relembrei. Não é, você tem uma história muito É. parecida, né, Patrícia? Você passou por um aperto tão grande com o teu pequeno. Não precisou de cirurgia, no Não meu precisou. Então, eu acho que nada mais agora de que o nosso gatinho vir, para a gente amarrar o tema da paternidade, primeiro com uma história tão fantástica, e outra, a Flávia trouxe algo tão leve para a gente nessa questão e tão equilibrada, que merece um gatinho com um miadinho. Você já viu essa Já vinhetinha? vi, já vi. Qual é o pulo do gato? Roda a vinheta. Eu vou demorar para me acostumar com essa ideia linda. Quando ele pula e se transforma na logo do Entre Família, fica lindo. Você quer começar com o teu pulo do gato ou eu começo, Patrícia? Eu acho que tá tudo bem, você está fazendo o teu melhor, né? Não importa, né, se tem hora que você grita, se tem hora que você chora, que tem hora que você se desespera, que você erra, que você volta, muda a rota. O que importa é que você está tentando acertar. E eu acho que, de alguma maneira, Deus, né, te deu o seu beijo, ele me dá meu abraço, meu colo. E eu estou bem feliz com essa situação. E esse programa mexeu comigo. Que droga. Coisa boa. Apresentador não pode... Não dá, né? Não dá. Mas ruim, isso aí, né? A que gente bom. Não, fica é vulnerável. desconfortável. É desconfortável, É. né? Quando você está vulnerável, né? É vulnerável, mas Agora isso é bom. a Rejane chegou aqui e mexeu, hein? Mexeu, é porque trouxe também algo que você passou, aquela incerteza, né? E hoje você tem os teus frutos no colo. E eu acho que não foi por acaso que a Regiane veio, porque no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho de rebeldia, independência, desgaste. Mas quando a gente vê que Deus nos deu oportunidade de ter alguém, porque nós acreditamos a Novo Tempo, que seremos eternos em Cristo Jesus, né? Ele vai ganhar outro nome de Jesus. E Patrícia, alguém que vai ser eterno está passando pela tua mão. Então merece esse envolvimento de realmente eu mergulhar
embalar meus princípios e minha verdade com amor, buscar o equilíbrio do respeito, mas ter a empatia que Cristo teria com a gente, porque nós, às vezes, agora, eu estou com a barbinha grisalha, há pouco tempo estava com algumas lutas, e falando com o meu papai, oi, e aí, papai, como é que vai acontecer as coisas? Papai, calma. Então, por mais que nós temos essa barbinha grisalha, aqui você tem um grisalho chegando, Deus nos olha ainda com esse olhar, né, de filhos que crescem e ainda tem um cantinho rebelde. Então, eu acredito que lembrar que eles estão vivos, que é um presente, como a Regiane falou, e nós temos a oportunidade de lidar com alguém que vai ganhar a eternidade através de Cristo. E a gente tem a oportunidade de viver esses momentos que muita gente não tem, porque como a Regiane falou, perderam a oportunidade, Cristo vai ressuscitar essas crianças no hospital, mas hoje as nossas estão vivas, né, Patrícia? E nós temos a oportunidade. Vivos. E dão trabalho e vão Vivos, dar trabalho. Aprontando, alegres, te amo, tua linda, como diz o Tiaguinho. E são pequenas coisas que nos ajudam, nos motivam a continuar. Tá no Entre Família, eu acho que é isso, nosso coração se enche de gratidão, de poder falar, de poder trazer você. Olha quanta coisa legal a gente aprendeu hoje, quanta coisa legal a gente ouviu. Tem estudo bíblico para você, se quiser estudar um pouquinho mais sobre o tema. Tem, né, tanta coisa, tem notícia, a gente teve estreia, então é isso, é a nossa casa e amanhã a gente tem mais, né? Verdade. Amanhã Patrícia, a Aninha volta. Obrigado por esses 2 dias, tá? Quando você tiver um tempinho, aparece aqui para dar um cheiro e tal. Além do canal da mãe, que você acaba matando a saudade aqui da tua cria, que é o Entre Família, né? Nesses 4 anos aí, que agora a Patrícia é a nossa coordenadora, foi diretora, agora a Ana. A turma está sempre nesse remanejamento aqui, né? A Tati chegando, gente. Ô, Tati, obrigado, viu? Amo ter a voz da Tati aqui no vidinho, direcionando a gente. É uma benção. Dá um tchauzinho aqui no Poder pra gente, Tati, pro povo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, viu, diretora? A gente tá junto aí. E amanhã a gente tem mais. Amanhã o tema é planta, paz de planta. Olha, eu tenho uma planta. Tem uma planta que vai fazer 1 ano, não morreu ainda. Coisa boa, é cactus? Tô conseguindo. Não é cactus, não. Eu não lembro o nome, mas é boa. Tá vivendo. Beijo. Tchau, tchau.